Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, eu tô na vertical, calma. É rapidinho, é só pra falar assim. Esse vídeo é a parte 2 do papo com a minha psicóloga, onde a gente falou sobre saúde mental na quarentena. Espero de verdade que vocês tenham gostado da parte 1. Se ajudou uma pessoa, eu já tô muito feliz. E que vocês estejam ansiosos aqui pra parte 2. Me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês estão achando. Eu nunca tinha gravado esse estilo de vídeo antes, mas conversa, uma entrevista. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Críticas construtivas também são sempre bem-vindas aqui, ó, nos comentários. Eu leio tudo. Se você tá assistindo a parte 2 e não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista a parte 1 antes de assistir a parte 2 pra não ficar aqui perdido. Vai estar aqui o link nos cards. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Ativa o sininho. A gente posta vídeo aqui toda sexta-feira, 6 horas pra vocês. Espero que você esteja aqui comigo. É isso. Até o próximo vídeo. Sexta-feira que vem. Que vem não. Sexta-feira agora. Que eu tô postando esse vídeo na terça. Vocês entenderam, né? Tchau! E o vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma videoconferência com a minha psicóloga, como eu disse pra vocês. Eu queria muito trazer um conteúdo aqui falando sobre a quarentena, sobre tudo isso que a gente tá vivendo. Na verdade, eu já trabalho como psicóloga há mais de 13 anos e há mais de 2 anos eu venho desenvolvendo esse trabalho online. Na verdade, eu busquei isso por entender essa comodidade. Às vezes tem muitos clientes que são de São Paulo e que precisam estar se deslocando também e enfrentando o trânsito e tudo mais. Então hoje a gente tem essa ferramenta a mais que é a internet para buscar inovar aí para vocês e se desafiar também. É um sentimento em comum entre todo mundo, né, nessa quarentena, é a sensação de estar parado na vida, de não estar produzindo nada, fazendo nada de útil. Como lidar com esse sentimento, assim? Como lidar com tudo isso, né? A gente sente essa obrigação de continuar sendo tão produtivo quanto na vida normal, né? Só que agora a gente tá tendo uma outra realidade, a gente tá tendo que ficar dentro de casa. Na verdade, o que eu sinto, até compartilhei um vídeo há um tempo atrás no meu canal, que as pessoas, elas têm, cada uma tem uma forma diferente de reagir em relação ao evento. Então, agora, a questão é que é um evento que é maior do que a nossa rotina, é um evento que não tem como a gente controlar. Então, a nossa reação diante disso, sim, a gente pode controlar. Como lidar, assim, com essa preocupação em excesso? Ao meu ver, que tem duas coisas que acontecem em paralelo, né? Uma que a vida não dá garantias a respeito de nada. O vírus veio para mostrar isso também. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas tornando a vida, eu chamo, elástica, né? Então, amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo. Tem uma relação aqui que eu preciso resolver, uma mágoa que eu preciso resolver, mas a pessoa vai sempre postergando para amanhã. Tem um filósofo que diz, né, que o amanhã ele não existe. Então, a morte em si, ela faz parte do ciclo de vida também. Então, o que efetivamente eu, como pessoa, eu tenho feito da minha vida? Eu acho que essa que é a grande questão. E o que você acha, assim, sobre autoestima? Eu recebi de muitas mulheres isso. E eu fiquei trabalhando isso, assim, na minha cabeça. Eu falei, provavelmente tá muito associado a estar em casa, a você sentir que você não precisa mais se cuidar, que você não tem mais esse olhar pra você. Porque a gente tem muito isso, né? A gente olha pra gente, pro outro. A gente se arruma, a gente se cuida, a gente... tudo pro outro, pra estar ali na convivência. E agora, né? Como continuar cuidando da gente, da nossa autoestima? Quanto mais eu busco dos outros, menos eu tenho dentro de mim. Então, todo excesso, aquela velha história, todo excesso esconde uma falta. Eu sempre falo, é nos escovar o dente de manhã cedo que a gente vê o nível do nosso amor próprio. Olha, maravilhosa, adorei. Você tá lá descabelada e você consegue se olhar com carinho para aquilo que você vê. Sim. E consegue se olhar com carinho pela história que você construiu como pessoa. E isso acima de qualquer coisa. É a gente aprender a se sentir confortável com nós mesmos, independente do outro. E às vezes as pessoas projetam muito essa responsabilidade como se fosse do outro e não é. E é um trabalho de formiguinha. Todo dia eu preciso exercitar, reconhecer. Você pega um caderno qualquer, você tem dificuldade, vê lá quantos 10 elogios. Às vezes você fala pra pessoa fazer 10 elogios, mas ela não consegue, ela trava no segundo. Consegue muito mais escrever os defeitos, né? Aponta defeitos, por exemplo, assim, sem parar. Imagina uma pessoa bem foda, ela fala, fulana de tal, tá, 10 características da fulana, ela enumera facinho. E aí se você começa a verificar com a pessoa, ela tem aquelas características. Então, eu digo assim, que tem um eu irrealístico, né? Que é aquele eu que é o projeto, que é um eu fraco, um eu que
que não consegue fazer as coisas, que não é bonito, que fica olhando só para as deficiências. E não é um eu realístico. Então, começar a exercitar todo dia, se puder, faz um caderninho lá. Eu reconheço hoje em mim que eu sou bonita, eu reconheço em mim que eu sou dedicada, que eu sou perseverante, que eu sou corajosa por causa disso, daquilo. E começa a tornar isso um hábito, efetivamente. Quando eu sentir mais segurança em mim, eu vou precisar menos do outro para me reconhecer como pessoa. Bruna, você tem uma profissão que você sabe que leva muita pedrada também, não leva? E muito isso não do é externo, assim, né? A gente tem que estar sempre um assim, externo não, para cara, ser você aprovada. recebe. Isso é Isso. complicado. Você recebe cada mensagem e daí você pensa assim, caramba, mas aí você devolve isso pra pessoa, porque se a pessoa tá sendo brutal, na verdade, ela só tá dando aquilo que ela pode oferecer. Exato. Isso não tem nada a ver com você, gente. E aí, se a gente começar a exercitar essa honestidade e olhar mais para os fatos, a gente vai poder ser, sim, mais carinhosa com a gente no dia a dia. Se eu moro sozinha, qual que é o problema de eu fazer um café para mim, um almoço para mim, uma coisa bacana para mim, tomar o meu banho, como se falou, me maquiar, me sentir bem comigo. Hoje eu tô fazendo atendimento online, eu passei o perfume que eu mais gosto hoje, porque eu também tem dias que eu fico no meu limite, mas eu falei, não, vou passar meu perfume hoje, gente. Vou passar meu perfume, entendeu? Porque ia me fazer bem aquilo, né? A gente não precisa fazer pro outro, né? Exato. É pra gente. E essa questão do outro, né? Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente precisa muito desse contato, desse convívio com as pessoas. A gente fala muito das redes sociais, né? A gente, graças a Deus, a gente tem isso pra se conectar com as pessoas, pra, enfim, manter relações. Mas o quanto isso gera também de sofrimento mesmo, dessa necessidade de estar com amigos sempre e de não conseguir, às vezes, olhar pra pessoas que estão dentro da sua casa com você. Porque eu acho que a gente tem muito isso, né? A gente tem muito aquele dia a dia onde as pessoas estão dentro da sua casa, às vezes você nem consegue olhar no olho, aquela coisa, né? Você não senta com a pessoa que mora com você, mas às vezes o amigo que tá lá do outro lado da cidade, que você se encontra todo final de semana, sabe muito mais sobre a sua vida do que quem mora com você. Então eu acho que também não é hora de a gente trabalhar relações que estão muito mais aqui, né? Tipo, valorizar também quem mora com você, quem tá perto de você, e também manter essas relações online, só que até que ponto também a gente consegue se sentir próximo das pessoas, né, online. A gente supre essa falta de contato online? Eu acredito que não, Bruna, tá? Não, 100%. Acho que nada, assim, a nossa construção como ser humano, o ser humano é o mamífero que mais depende e por mais tempo de cuidados. Sim. Diferente de qualquer outro mamífero que às vezes com um dia já tá andando e de repente com um mês já tá precisando sobreviver sozinho. Então, o toque, ele é muito importante. O toque é que faz a criança se desenvolver, se sentir olhada, se sentir nutrida também, não é só a comida. Sim. Acho que foi Winnicott que fez uma pesquisa sobre isso uma vez, ou relatou no livro dele, né? Então, esse toque não tem como substituir, mas eu acredito que pode ser minimizado. Então, é claro que a gente sente falta de abraço, né? Sente falta desse caramba, de estar com alguém que a gente ama e se sentir acolhido e tudo mais. E tem gente que, de repente, vive em famílias maiores e tem esse contato, mas não tem porque tem conflito. Então, eu fiz uma live essa semana sobre a relação com os pais, né? Porque as pessoas também criam expectativas em relação ao outro e querem que o outro seja como ele quer que seja. E a gente precisa aprender a olhar para o outro como um ser completo também, com as vontades dele. Que eu estou olhando para ele aqui, o que eu posso, o que é possível nessa relação. E se às vezes eu estou convivendo com meu pai, com a minha mãe, eu preciso de um abraço, qual é o problema de pedir esse abraço? Às vezes se coloca muito empecilho por causa das mágoas, dos ressentimentos e se deixa de viver no agora. Então, o que passou, passou. Foi como foi. E o que eu posso ter a partir de agora? Se eu tinha um conflito com a minha mãe, com meu pai, o que eu posso extrair desse momento? Porque às vezes viver muito com os amigos é uma forma de fugir também do meu ambiente familiar. Eu sinto que tem os dois casos, as pessoas que não conseguem ficar sozinhas com a sua própria companhia. Isso precisa de um olhar também, de ver o que eu sinto com essa solidão, com estar, porque solidão é diferente de solitude, né? A solidão, ela tem essa característica muitas vezes, a pessoa trazer esse sofrimento, meu Deus, eu estou sozinha.
Então, o que de pior vai acontecer se eu ficar aqui sozinha? Eu acredito que é interessante esse exercício de ver e encarar muitas vezes também a nossa própria sentimento de solidão, para que a gente possa viver uma solitude lá na frente, né? Agora, em relação ao relacionamento, trabalhar a assertividade. Tem coisas que precisam ser ditas, que são difíceis, tem conversas que são difíceis e são necessárias, mas eu vejo que os conflitos vêm muitas vezes das expectativas que eu tenho a respeito do outro. Já as expectativas do outro é o outro. E trabalhar a comunicação. Tem gente que quer que o outro adivinhe o que está pensando, aí fica meio inviável, né? Porque eu não conheço ninguém que tem capacidade de adivinhar o que o outro está pensando. Se alguém aí tem, conta pra gente. Isso tem a ver com tomar as rédeas da minha vida. O que eu tô fazendo aqui? Eu vejo muita guria solteira, por exemplo, às vezes, que ela viu alguém bacana e ela não se aproxima da pessoa. Oi? Por quê, né? Porque leu no manual que o cara... Gente, sério, se o cara se espantar com uma atitude de uma mulher, então me desculpa, esse é o tipo de homem que eu quero ter do meu lado? Exato. Exatamente. Então tem coisas que, sabe, precisa se reavaliar. Por que eu tô impedindo de viver certas coisas? Por que eu tô inibindo uma necessidade que eu tenho? Me Onde que eu vou... Auto-sabotando a minha felicidade, os meus sentimentos, os meus desejos. Sabotando naquilo que eu vivi às vezes no passado, no medo que me congelou, que me travou. Então a gente precisa começar a olhar que a gente já foi criando recursos ao longo da vida. Existiu um momento que eu era pequena, indefeso, mas isso foi lá no passado. Qual que você acha, assim, que seria os principais pontos pra gente olhar com essa situação toda pra gente? Sei lá, ligar pra um amigo que você não conversava há muito tempo e só conversar. Então acho que tem coisas que a gente precisa aprender, né, com tudo isso. O que a gente pode levar de ensinamento com essa coisa toda de quarentena, de Covid-19? Eu acredito que aceitar, como eu falei no início, aceitar que tem coisas que são maiores que nós, que a gente não pode mudar. O vírus tem por si só essa característica de se propagar. É um evento que não tem como mudar, mas a minha reação diante disso eu posso mudar. Então, como você falou, se cuidando, se preservando dentro do que é possível de ser feito e vendo dentro da minha rotina o que eu posso adaptar para tornar isso mais saudável para mim ou menos impactante na minha vida. E entender que cada pessoa vai reagir diferente a essa situação e eu não posso fazer nada em relação a isso. O que eu posso é me acalmar e através da minha calma os outros de repente se acalmarem. Meu pai, minha mãe, quem convive comigo. Então a gente só ajuda do nosso lugar e dentro do que é possível de ser feito do nosso lugar. Cada um vai precisar lidar com as suas questões. Então, não criticar, baixar o julgamento, entender que aquela pessoa está vivendo aquele momento dela e tá tudo bem. E como lidar também com a pressão externa, né? De amigos, de familiares que às vezes falam, não é tudo isso. Mas você não precisa... Pô, vamos sair no final de semana, vamos se encontrar. Como lidar também com essa questão do eu quero me preservar. Eu sei o quanto isso vai trazer, enfim, de consequências pra mim. Se eu for infectada, se eu me colocar ali em risco, posso colocar outras pessoas em risco também. Às vezes tem muita gente que tem essa consciência, né? Tem muita gente que não e acaba às vezes cedendo à pressão do outro. Eu acho que aí a gente tá falando de comportamento da pessoa também em si. Acho que vale a pena ela reavaliar algumas coisas. Porque pressão social a gente sempre só vai casar, vai namorar, vai ter filho, vai trabalhar, vai fazer o quê? A história é como se a vida fosse uma lista de supermercado. Agora, quanto mais consciência eu tenho de mim, menos influência eu tenho da pressão social. Agora, quando eu tenho uma estima baixa por mim mesma, quando eu dou valor, né? Se eu tenho uma estima baixa por mim, consequentemente os outros são maiores do que eu. Então a percepção que eu vou ter desse movimento vai ser totalmente diferente. Quando eu trabalho na minha estima, meu autoconhecimento, eu posso olhar pro outro, como eu falei, sem julgamentos, entender que ele tá escolhendo fazer isso, que tá tudo bem. A gente precisa muito ser aceita, né? Não preciso me justificar sobre as minhas escolhas, gente. Como assim? Exato. Eu quero ficar... Porque eu escolhi ficar em casa. Eu não preciso ficar, porque não sei o que, blá, blá, blá. Isso já demonstra que eu tô precisando me justificar pra quê? Fiz a minha escolha, você tá fazendo a tua escolha. Quando a pessoa, ela titubeia, né? Quando ela tem essa dúvida já dentro dela, os outros tendem a ser mais insistentes, porque eles percebem a dúvida dentro da pessoa. Quando a pessoa tem uma estima boa por ela, quando ela tá em paz com as escolhas que ela faz, ela não demonstra isso. E as pessoas respeitam de pronto.
Eu sempre falo assim, perceba às vezes quando alguém decide falar, olha, eu sou gay, por exemplo. E tem gente que fica às vezes escondendo e sofrendo e todo mundo sabe e ela fica sofrendo com aquilo. Qual que é a diferença aqui se a gente vive na mesma sociedade? É eu realmente afirmar o passo onde eu vejo valor e ficar em paz com isso. Porque a pressão, ela sempre vai existir. Então, se eu equilibro e entendo que eu e o outro somos iguais, tá tudo bem. E como então a gente pode encontrar ajuda, quem precisa? Como que você enxerga? Você comentou aí, né, que tem bastante gente fazendo trabalho voluntário, bastante profissionais aí da área da psicologia também. As pessoas podem buscar esses trabalhos voluntários também, né? Sim, com certeza. Todos os estados têm trabalhos voluntários, tem alguns sites que divulgam isso também. Tem grupos, eu e a Helenira, a gente faz um grupo a cada 15 dias para ouvir as pessoas. No começo a gente tinha assuntos pontuais, agora a gente já deixou um grupo mais solto para cada um trazer o que está passando, o que está vivendo, e a gente está construindo um grupo a partir disso. Mas cada estado tem sim também, quem quiser se informar também tem a respeito disso. Até eu posso verificar para estar compartilhando com você essa informação e você está disponibilizando, Bruna, essas informações. Recursos existem. Sim. Recursos existem. Essa que é a questão. A outra questão é que eu vejo que as pessoas, infelizmente, muitas vezes escolhem manter um sofrimento, manter um padrão de comportamento que não está fazendo bem e ficam limitando as suas possibilidades de gerar saúde na vida. Então, ficam perpetuando uma coisa que não tem necessidade. Então, respondendo a tua pergunta, se eu estou sofrendo há mais de 3 meses, não é normal, gente. Seja num relacionamento, seja numa amizade, seja qualquer outro movimento que eu fiz. Então, esses 3 meses, às vezes, é um tempo que seria normal para se adaptar em relação a certas coisas. Mas se às vezes eu escuto, Bruna, eu pergunto assim na amnésia, mas há quanto tempo está acontecendo isso? Um tempinho. Quanto? Aí quando eu falo assim, as pessoas às vezes falam 1 ano, 2 anos, 5 anos, só. Oi? Qual é a necessidade disso? Então, as estratégias que eu fiz até aqui, elas funcionaram? Se não funcionaram, vamos experimentar fazer alguma coisinha diferente, gente. Como ser humano, a gente cria recurso, né? É normal. Se a gente não conseguiu gerar recurso para alguma situação, eita, pera lá, né? Trazer recursos de fora, porque às vezes é necessário sim ter recursos de fora para eu dar esse passo aqui que eu preciso também. E como participar desse grupo de 15 em 15 dias? Como que ele funciona? O grupo de 15 em 15 dias tem um formulário lá no meu Instagram também, tá? Mas pode também entrar em contato no WhatsApp e pedir para participar do grupo a cada 15 dias, às 15 horas da tarde, nas segundas-feiras. Todas as informações eu vou deixar na descrição para vocês verem tudo certinho. E também fala um pouquinho sobre a importância da terapia, né? Porque tem muita gente que fala que terapia é pra louco, né? Tem muitas... não preciso de terapia, não. Não tô passando por nada na minha vida, tá tudo tranquilo, tô aqui. Mas não é bem assim, né? Adoro, né? Adoro. Eu escuto às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, que eu tenho certeza absoluta disso. Eu falo, eu tenho cada vez mais perguntas. Não tenho certeza de nada. Interessante ponto de vista. Eu sou suspeita para falar, né, Bruna? Mas eu acredito assim, pelo que eu vejo, principalmente a terapia em relação ao autoconhecimento e à autoestima. Eu sei que essa tecla ela tá bem batida já, mas assim, vira e mexe e volta para questões lá da infância, de relacionamentos que não foram legais ou não foram produtivos, ou a pessoa não superou aquilo e aquilo vai gerando uma marra de pensamento, uma marra de sentimento. Ontem eu fiz um atendimento, por exemplo, que ela usou a palavra abandono. Quando o marido dela foi embora, ela usou a palavra abandono. A gente abandona uma criança que está amamentando, a gente não abandona um adulto. Então, na nossa fala, a gente pode perceber muitas vezes em que momento da minha vida, em que situação que eu tô presa ainda. Conectada com algo lá atrás. Exatamente, isso gera limitação. Então a sensação do abandono era em relação ao pai, não tinha nada a ver com aquela pessoa. E aí quando ela se relaciona com alguém, ela mergulha na pessoa, entendeu? Tipo assim, a pessoa tem que viver pra ela, respirar pra ela, fazer tudo com ela. Você tem noção da carga emocional que isso gera pra outra pessoa? É absurdo, gente. É uma expectativa sua, né? Uma coisa sua que você projeta no outro. Você vai prometer que você vai passar a vida inteira comigo? Oi? Talvez nem você queira daqui 10 anos estar com essa pessoa. E aí? Então vamos começar a concentrar coisas mais realísticas. Quando a gente fica nesse mundo de querer segurança de certas coisas, de
de precisar se certificar dessas coisas, que a gente realmente está se prendendo num outro lugar que não é o presente. E a terapia então, é o caminho, né? Exatamente. E hoje você também realiza aí terapia, né? Atendimento online, né? Fala um pouquinho sobre. Sim, também. Faz 3 anos que eu faço atendimento online também. E às vezes o pessoal me pergunta assim, mas será que é igual? Olha, nem todo cliente às vezes aceita, como você faz comigo isso, eu admiro você por isso, porque as pessoas têm muito preconceito. Eu acho o contrário, eu acho que quem faz terapia é muito corajoso, porque você sabe, às vezes a gente fica com raiva do psicólogo, às vezes a gente ama o psicólogo. Tem dia que você sai da sessão tipo, quer saber? Tchau, não quero mais. Às vezes você sai chorando, sai pior do que entrou, às vezes você sai melhor do que você entrou, e tudo isso faz parte, mas é você realmente fazer um trabalho de formiguinha, mas que dê uma base de sustentação para sua vida, que é muito importante. Então eu realmente admiro todo mundo que faz terapia. E o atendimento online, então, eu procuro adaptar o máximo que eu posso, porque tem hipnoterapia, PNL, constelação, você sabe mais ou menos como que é um pouco o meu trabalho. E esses tempos eu fiz um atendimento com uma moça de constelação, que ela ficou assim, ela falou, nossa, como que pode? Então eu procuro fazer, se a pessoa se permite, né? Eu procuro trazer ferramentas e dinamizar o atendimento online também, para que ela tenha o máximo de experiência possível como um atendimento presencial, para que ela não sinta que, então o atendimento presencial é diferente do online. Eu não vejo dessa forma, eu vejo isso como um pré-julgamento que a pessoa tem. Então eu tenho resultados muito positivos também com o atendimento online, mas a questão não é em si só o psicólogo, mas a postura que eu tenho diante da terapia, eu entregar realmente, eu confiar. E assim, se eu sentir que não foi legal, passa pro próximo. Tem tanto psicólogo aqui, gente, não fica forçando uma coisa que você viu que não conectou, que não deu liga, porque aí às vezes em vez de ser uma coisa produtiva, você torna improdutivo. Às vezes você coloca a culpa de você não gostar, de você... Às vezes não se identificou com o atendimento com a pessoa na psicologia em si, né? Na terapia. Não é pra mim. Aí que tá o problema, né? Às vezes é só... A gente já não se identifica com pessoas no nosso dia a dia, às vezes é com um profissional, não tem problema. Ou com a forma de atendimento. Tem muita gente que até prefere o atendimento online, né? A gente tá conversando aqui de São Carlos e Joinville, é preciso, né? Não tem nem como. Exato. Mas tem às vezes gente que é atendido por gente da própria cidade, que às vezes prefere esse atendimento mesmo, né? Geralmente é o público mais jovem e cidade maior tem uma aderência maior ao atendimento online, menos preconceito, menos pré-julgamento. Mas ele é tão eficaz quanto o atendimento online. Até teve essa moça que eu falei, ela acabou vindo presencial e daí depois ela optou mantendo online, porque ela viu que tá tudo bem ser online também. Sim. Às vezes eu tô fazendo as minhas coisas aqui, não preciso despender tempo para sair de casa e ter todo aquele ritual, posso estar lá no conforto da minha cama, da minha cadeira e fazer aquilo com calma, tá? Como que as pessoas podem te encontrar, então? Redes sociais, você tá sempre postando também vídeos sobre assuntos muito legais, tá fazendo live, que eu tô até vendo tudo. Tô vendo todas as lives. Eu acredito assim, tô me desafiando também, né? A Bruna já me conhece há um tempinho e tinha um trabalho que eu já queria fazer há um certo tempo, então eu também tô me permitindo me desafiar, me repaginar e exercitar e enfrentar alguns medos meus. Então, as lives, elas têm nas segundas-feiras, às 9 horas, no YouTube, no Instagram. Na semana que vem, provavelmente vai ser só no Instagram, o tema vai ser sobre perdão, né? Difícil, polêmico. E o meu Instagram é @psicólogaonlinevanessa. Tem um site também, né? psicólogaonlinevanessa.com.br. Então, pra quem tiver interesse aí, de atendimento, entre em contato com ela. E é isso, Vanessa, quero muito te agradecer de verdade por ter gravado aqui comigo. Eu espero muito que a gente tenha aí trazido um papo legal, um papo bem leve, mas que a gente tenha conseguido te ajudar aí com essa situação toda. Tamo junto, estamos todos nessa juntos. É temporário e tudo isso vai passar, né? Também vai passar, com certeza. É isso aí. Abraço, Vanessa, aqui de longe. Abraço virtual. Um beijo. E, gente, tchau. Não esquece então de seguir ela nas redes sociais, de me seguir aqui também, de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Beijo!